Quinto vídeo de Estatuto do Idoso. Nós paramos na aula passada, no artigo 35, falando da assistência social. Nós vamos agora, nós lemos o parágrafo 1º do artigo 35. No caput, a gente disse que todas as entidades de longa permanência ou casalar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. Nós lemos o parágrafo 1º e agora o parágrafo 2º. O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no parágrafo 1º, que não poderá exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. Olha, pessoal, isso aqui é muito complicado na realidade, mas eu sempre digo que o nosso objetivo é a prova. Isso na realidade isso não acontece. Geralmente, quando as pessoas estão, o idoso que recebe o salário mínimo, por exemplo, assistência social, e se encontra numa casa lá, o 100% deste benefício vai para a casa lá. E essa casa lá vai administrar os recursos necessários. E ali é meio como se fosse solidário. Aquilo que o idoso recebe vai para a participação e sustento de todos. Mas, para a nossa prova, nós temos os conselhos. O Conselho Municipal do Idoso é o municipal e o Conselho Municipal de Assistência Social. Esses dois conselhos fiscalizadores estabelecerá a forma de participação prevista no parágrafo 1º. No parágrafo 1º a gente viu aqui que, no caso de entidades filantrópicas ou casalar, é facultado. A entidade filantrópica pode cobrar uma participação do custeio. Aqui o parágrafo 2º vem dizer que é de apenas 70% de qualquer benefício previdenciário ou assistência social. 70% daquilo que o idoso recebe pode ser utilizado ali na participação contributiva da casa lá. E para fins de prova, e somente para fins de prova, saber que o Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal de Assistência Social, um desses dois conselhos, no município que não houver o Conselho Municipal do Idoso, será o Conselho Municipal de Assistência Social. Vai estabelecer o percentual de participação desse idoso, que não pode exceder de hipótese alguma, de forma alguma, a 70%. Como a maioria das pessoas não conhecem a lei, então não é fiscalizado isso à risca, e por isso, na prática, é o 100% que essas instituições têm aproveitado. Mas, para a prova, o Conselho Municipal do Idoso ou Municipal de Assistência Social vai estabelecer 70% é o máximo. Parágrafo 3º. Se a pessoa idosa for incapaz, caberá ao seu representante legal firmar contrato a que se refere o caput desse artigo. É um idoso que não tem mais a possibilidade de responder pelos seus atos, será o filho, será o tutor, será o curador, a pessoa responsável por ela. Artigo 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para efeitos legais. O que isso quer dizer? Um adulto que mora sozinho ou uma família. Tem que ser adulto. Um adulto pode morar sozinho ou uma família, um núcleo familiar. Eles veem um idoso em situação de risco, um idoso que mora sozinho ou um andarilho, e eles acolhem, eles recebem, cuidam e passam a cuidar desse idoso. Vai caracterizar dependência econômica. Por que dependência econômica? Porque existe várias hipóteses constitucionais, legais, em que existem benefícios. Você quer um exemplo? Bolsa Família. Para que você receba o Bolsa Família, é necessário que você enquadre em certa situação. Vai somar um número de membros da família, vai fazer uma média aritmética, por exemplo. E neste caso aqui, este idoso vai estar nessa média aritmética, para benefício do LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, para benefício do Bolsa Família, entre outros programas. Guardar que caracteriza dependência econômica. Artigo 37 da habitação. Novo assunto agora, ainda nos direitos fundamentais, habitação. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. O legislador, ao redigir esse artigo 37, ele pensou
na proteção da moradia do idoso. Ele fala que pode ser no seio da família natural, da família que ele foi filho, se tornou pai e agora avô, ou uma família substituta. O legislador percebeu que há filhos desnaturalizados, filhos que não cuidam dos seus pais por N motivos que não cabe a gente a perder tempo com eles agora. Então, ou desacompanhado de seus familiares. Então, por causa disso, ele pode ter uma família substituta ou morar sozinho, desacompanhado de seus familiares ou sem família substituta. Nesses 3 casos, ele tem direito à moradia, é uma garantia trazida pela lei, quando assim desejar ou ainda em instituição pública ou privada. O idoso que tem a capacidade, que não está interditado, que não é incapaz, ele tem o direito de decidir em morar na sua família natural. Se for indesejado nessa família, ele tem o direito de escolher uma família substituta, ou desacompanhado de seus familiares, morar sozinho, se tiver condições, ou ainda instituição pública ou privada. O parágrafo 1º vem dizer que assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar, casalar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. No caso do parágrafo 1º, essas entidades de longa permanência são estabelecimentos para atendimento integral, cujo público-alvo são essas pessoas com mais de 60 anos e dependentes ou não, pode ser dependentes ou independentes, que quando esses idosos não possuem condições para manter com a sua família ou seu domicílio. Essas instituições, elas são conhecidas por denominações diversas: abrigo, asilo, lar, casa de repouso, clínica geriatra, acianato, e, portanto, elas devem proporcionar serviços médicos, sociais, psicológicos, enfermagem, fisioterapeuta, terapia ocupacional, entre outras. Portanto, olha o que está dizendo o parágrafo 1º. Assistência social na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar. Esse idoso, ele não tem família, não tem para onde ir. Casalar, essa casalar vai ter a mesma função da entidade permanente, só que a casalar tem o caráter temporário, provisório. No caso de abandono, carência de recursos financeiros próprios ou da família. A família rejeitou, casalar terminou o prazo, foi abandonado, carência de recursos, assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência. Será a entidade de longa permanência conforme está escrito na lei. Portanto, o Estado, através da assistência social, deve providenciar a construção a essa instituição, entidade de longa permanência. Parágrafo 2º. Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação permanente. Neste caso aqui são todas, não só a de longa duração, não só a casalar. Toda a instituição que cuida de idoso deve estar identificável para que haja fiscalização, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente, não só essa lei, mas todas as outras que regulam a proteção aos idosos. O parágrafo 3º vem dizer que as instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação, regular higiene, indispensáveis normas sanitárias e com essas condizentes sobre apenas da lei. Nós presenciamos na nossa cidade um grande problema uma instituição, asilo, que foi fechado por causa de problemas de higiene e entre outros problemas. Deve ter, portanto, com os padrões de habitação que sejam compatíveis com a necessidade dele, a necessidade de permanência, a necessidade geriátrica, entre outras. Além de alimentação, higiene, isso é muito tranquilo, sob as penas da lei. Artigo 38. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte. Cuidado, pessoal, nesses programas habitacionais do governo, onde são distribuídos casas populares ou facilitam a aquisição de casas populares através de inúmeros programas subsidiados pela Caixa Econômica Federal,
os idosos têm prioridade, eles gozam de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Questão de prova, eu sempre vou falar assim, pessoal, cuidado, questão de prova, quando eu falar, confie em mim, pode cair em prova, olha, para aquisição de imóvel para moradia própria. Ele não terá prioridade para a aquisição de uma moradia para seu neto morar, para seu filho morar. É para moradia própria. Observado o que? Cuidado, reserva de pelo menos 3%. No texto anterior, esse texto foi modificado. Era de 3%. Aqui não, modificou para pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos. Vamos tomar cuidado também, voltando aqui no caput do artigo 38, onde fala de recursos públicos. Se for recursos privados, aí não, aí faz do jeito que quer. Mas com recursos públicos, aí sim, desde que os programas habitacionais sejam públicos ou subsidiados com recursos públicos. Às vezes é uma empresa terceirizada, mas o recurso é público. Então, programas públicos ou subsidiados com recursos públicos. Então, o idoso gozará de prioridade na aquisição do imóvel para moradia própria. Ele vai morar. E vai ser observada a reserva de pelo menos 3% dessas unidades para os idosos, 3% do que for construído vai ser reservado para os idosos. Haverá implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados para os idosos. Na arquitetura, como nós veremos aqui também no inciso 3, olha, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantir a acessibilidade aos idosos. Nós sabemos que os idosos não têm a mesma mobilidade física, então os degraus não podem ser abusivos. Então, portanto, tanto no 2 quanto ao 3, implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados aos idosos, ainda eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantir o que? Acessibilidade ao idoso. Preste atenção nisso. 4. Critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos da aposentadoria e pensão. Será facilitado. Imagine um idoso que vai comprar uma casa no programa Minha Casa Minha Vida, aí ele ganha um salário mínimo. Como que a Caixa vai descontar dele R$500 por mês? Não tem jeito. Então, haverá, portanto, esse facilitamento, essa facilitação para que ele possa ter condições de adquirir este imóvel com seu rendimento, aposentadoria ou pensão. O parágrafo único vem dizer o seguinte: as unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo. Na prova vai cair o seguinte: as unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-se obrigatoriamente no pavimento térreo. Parece certo, mas estará errado. Estará errado porque é preferencialmente. Coisas assim, detalhes assim, infelizmente, nós temos que guardar. Quando for construída essas unidades essas unidades residenciais que for reservada para idosos, preferencialmente o térreo será reservada para eles. Do transporte, artigo 39. Aos maiores de 65 anos, pausa tudo. Pausa, para tudo, porque, o que eu falei na primeira aula? Idoso é quem? Maior ou igual a 60 anos. Aqui, a lei vem falar que a 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos, públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Eu não disse 60 anos aqui são 65 anos. Essa lei, em regra, ela aborda a todos, idosos a partir de 60 anos, maior ou igual a 60 anos, mas para o benefício do transporte público, para a gratuidade nos transportes públicos, nós iremos observar a partir de mais de 65 anos. 64 incompleto não, deve ter 65 anos, portanto a eles ficam garantidos a gratuidade. Quando fala maior de 65 anos, a doutrina entende que completados 65 anos. Eu completei 65 anos hoje, então eu já posso
gozar deste benefício. Antes de falar da exceção aqui, vamos para o parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua identidade. A lei fala que tem que ser documento com foto? Não. Qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Se for uma certidão de nascimento, pode? Claro que pode. A lei não exige que seja com foto. Um detalhe, pessoal, para fins de prova ainda. Se um indivíduo com 60 anos, se uma prefeitura quiser fornecer a eles esse benefício, ela pode? Pode, como nós veremos. A lei exige 65 anos, mas a legislação local pode definir para que a partir dos 60 o indivíduo possa ter a gratuidade nos transportes coletivos urbanos. A exceção, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, que vem a ser estes serviços seletivos ou essenciais. São aqueles transportes de veículos que transportam passageiros somente sentados, exclusivamente sentados, e mesmo assim para percursos de médias e longas distâncias, conforme as normas editadas pela autoridade competente. Estes são os serviços especiais e seletivos. Esses serviços, quando eles são prestados paralelamente aos serviços regulares de transporte, eles então não estão obrigados a fornecer a passagem gratuita para os idosos. Então essa é a exceção. Transportes seletivos e especiais. Eles então estão dispensados dessa obrigação. O parágrafo 2º vem dizer que nos veículos de transporte coletivo de que trata esse artigo, serão reservados 10% dos assentos para idosos devidamente identificados com placa de reservado preferencialmente para idosos. Eu não estou dizendo, preste atenção, que 10% das vagas serão gratuitas. Eu estou dizendo que 10% das vagas daquele transporte coletivo regular deve ser reservada para idosos. 10% dos assentos para idosos devidamente identificados com a placa para idosos. Se há 40 lugares, 4 serão para idosos e deve ter a placa exclusivamente, preferencialmente para idosos. Se não houver idosos, outras pessoas podem ocupar. Já o parágrafo 3º, ele vem falar daquilo que eu falei no slide anterior. No caso, as pessoas compreendidas na faixa entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transportes previstos no caput desse artigo. Então, vamos lá. Uma prefeitura ela pode legislar no sentido de que aqueles que têm mais de 60 anos e menos de 65, se houver ali vaga, eles vão gratuito, então eles não vão pagar. Então pode fazer isso. No caso dessas pessoas com mais de 60 e menos de 65 anos, fica a critério de que legislação local. Ela vai dispor sobre as condições de exercício da gratuidade, conceder ou não. Então, pessoal, nós falamos do transporte. A partir do artigo 40, nós vamos falar do transporte interestadual. Mas como a gente está chegando ao fim do tempo limite do nosso vídeo, nós vamos parar por aqui. Nós vamos falar do artigo 40, que o sistema de transporte coletivo interestadual, melhor dizendo, é o transporte coletivo entre 2 estados, no mínimo. Ele vai observar o quê? Reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idoso com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. 2 salários mínimos ou menos serão reservadas 2 vagas, portanto, gratuitas para os idosos. Nós continuaremos aqui, então, na próxima aula. Muito obrigado, a gente vai ler e comentar esse artigo 40 e dar continuidade. Até a próxima.